Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar de filosofia. E hoje a gente tem um tema muito especial, um tema muito interessante. Queremos falar sobre os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, retomando aquela nossa aula anterior, na qual nós falamos sobre a questão da mitologia, a importância da mitologia para o homem grego e como que esse pensamento mitológico vai influenciar no pensamento filosófico. E de que maneira como esses primeiros filósofos, eles irão elaborar esses pensamentos e qual é a base de sustentação para esse pensamento. Primeiro ponto e o aspecto principal para a gente notar. Acompanhe comigo aqui a leitura. A expressão pré-socrático refere-se ao período da história da filosofia anterior ao filósofo grego Sócrates. Por que Sócrates? Por que o Sócrates ele vai ser tão importante para esse pensamento? É claro que em aulas posteriores a gente irá estudar e aprofundar mais Sócrates. Mas Sócrates, ele vai ser o marco divisor da filosofia e do pensamento. Porque enquanto os pré-socráticos, esses primeiros filósofos, vão elaborar um pensamento voltado para a natureza, Sócrates vai elaborar um pensamento voltado para o homem. E é por isso que esses filósofos anteriores a Sócrates vão ser chamados de pré-socráticos. Eles, por sua vez, viveram entre os séculos 7 a 5 a.C. Esse período pré-socrático, ele também é conhecido como cosmológico ou naturalista. Portanto, esses primeiros filósofos pré-socráticos, eles podem ser também serem chamados de filósofos cosmológicos, filósofos naturalistas ou ainda, se preferirem, filósofos da natureza, onde as suas explicações sobre o mundo passaram a não mais depender dos mitos. E aqui eu quero um pouquinho da atenção de vocês. Porque a não mais depender do mito. Na aula anterior a gente viu o quanto a educação ela foi importante para a formação do homem grego, a paideia. E essa formação do homem grego, ela vai se pautar pela importância da palavra. O homem grego é aquele que exerce a palavra como fundamento para o exercício de sua cidadania. E esse exercício da palavra vai provocar no homem uma nova maneira de ver o mundo. Uma maneira agora a partir do debate, da discussão, do exercício daquilo que os gregos chamavam de exercício do logos, do exercício da razão. A educação, a formação do homem grego, a paideia, ela é um traço fundamental para esse desenvolvimento, aos poucos, de um pensamento racional que vai romper, aos poucos também, com o pensamento mítico, o pensamento religioso, a mitologia. E isso é um fato interessante de a gente notar, que a filosofia ela não nasce de um milagre da noite por dia. Ela nasce nesse processo de formação de um homem grego que coloca na ágora, na praça pública, o debate dos seus argumentos, onde a função da racionalidade nada mais é do que representar a vontade do homem e a sua visão de mundo. E aí acompanhe comigo esse diagrama. Se antes eu tenho um pensamento cosmogônico, esse pensamento cosmogônico dá o seu lugar para agora um pensamento cosmológico. Antes eu tenho o pensamento cosmogônico, cosmo, ordem, e gonia, o gonós, a origem, onde a explicação para a realidade se dá através de uma matriz religiosa, no caso, os mitos. E com o exercício da palavra, o exercício do debate, a necessidade de procurar explicar a origem do universo, a origem das coisas e tudo aquilo que cerca o homem, através do exercício da razão, a gente tem uma transição da cosmogonia para a cosmologia, onde a ordem, o mundo, as coisas são explicadas pelo logos, pela razão. E aí mostra muito bem nesse vetor essa transição entre cosmogonia e cosmologia. Mas é também de se ressaltar o papel que a cosmologia tem também de entender de uma maneira racional a importância da mitologia.
porque ela não é descartada. Não é porque o pensamento racional é exercido, o logos é debatido, a racionalidade é cada vez mais colocada em praça pública, que o grego vai descartar a mitologia. A diferença que agora a gente tem é um novo olhar, uma outra visão para que a gente tem do pensamento mitológico. E agora discutido, debatido, já que não se discute e não se debate um pensamento religioso. Mas quais que são os elementos da filosofia pré-socrática? Quais os fundamentos do pensamento pré-socrático? Acompanhe comigo a leitura no slide. Os pré-socráticos, eles tinham uma preocupação. Eles ocupavam-se da investigação do funcionamento dos fenômenos da natureza, desde a sua estrutura do cosmos, e olha aí, a ordem, até a fisiologia do corpo humano. Tá vendo? A razão, o exercício, tentando alcançar vários aspectos que compõem a vida do homem. E por isso eles buscam as leis e fundamentos que organizam e, por sua vez, explicam o universo, os fenômenos naturais e quais seus componentes elementares. E ainda ressaltando, agora desvinculado de um pensamento religioso. E por isso, eles não vão depender de nada que seja fora do mundo para explicá-lo, como elementos sobrenaturais. Agora o mundo é explicável em sua totalidade, mediante a interconexão de conceitos. As explicações, elas vão ser redutíveis a um conjunto simples de conceitos. E que conjunto é esse? Os gregos vão chamar de physis. E aí o interessante notar, o que é a physis? A physis é essa totalidade, é essa compreensão ampla acerca da realidade, do cosmos, dessa ordem em que o homem vive, a partir de uma matriz racional, a partir do exercício da palavra. A physis, ela vai designar natureza, e ela deriva do verbo grego phio, produzir, crescer, desenvolver-se. Ela trata daquilo que é natural e, portanto, não é divino. Corresponde à totalidade da natureza, a qual deve ser compreendida. Tá vendo? A compreensão através do debate e não simplesmente através do exercício da crença, da fé. Sentido similar ao de cosmos. Sentido amplo de natureza, e a physis, o conceito da physis, ela vai se pautar por aí, um sentido amplo da natureza e as interconexões dos elementos físicos que compõem a ordem. Então, olhe, a physis é essa totalidade, mas a pergunta ainda fica: se ela é essa totalidade, quais são os elementos físicos que vão compor essa ordem, que vão compor a physis? Como que a physis ela vai ser construída, como ela vai ser elaborada? Quais são as suas bases para que essa totalidade seja explicada? E aí vem a nós a pergunta: qual o elemento que constitui a physis? Qual elemento irá constituir a base dessa ordem natural? E ainda mais, quais são os elementos que em conexão, em conjunto, vão compor essa totalidade do cosmos, da ordem, a partir da razão? Será a arqué, ou as diversas arqués. São princípios ou princípio no sentido de reger, comandar, dirigir e também iniciar, começar, principiar, de onde deriva sua pluralidade de significados. É um estado inicial em um processo de desenvolvimento. Os elementos básicos de que algo é feito e de cuja combinação este algo surge. Regra ou princípio que dirige o desenvolvimento da physis. E aí retomem aqui comigo, olhem só, a physis é essa totalidade, e o que vai compor essa totalidade, essas interconexões relacionadas, vai ser a arqué, esse elemento, esse princípio que irá reger o cosmos, a physis, essa ordem em que o homem vive. E aí no exemplo colocado, a gente vê dois exemplos de arqué, de Tales e de Demócrito. A de Arqué, a água, é como o princípio de tudo que existe. Já de Demócrito são os átomos. Existência de uma partícula indivisível que define o que algo é. Tá vendo? Conseguem observar? A
a arquela vai compor essa totalidade. E essa arquela vai se basear em elementos naturais que, por sua vez, estabelecem interconexões para compor essa totalidade. E a pergunta ainda fica, e é a pergunta dos pré-socráticos. A todo momento, a filosofia pré-socrática, o exercício da filosofia pré-socrática vai ser: qual é a arqué, quais são os elementos que vão compor a physis? Qual é a arqué que compõe a physis? Quais são os elementos naturais que irão compor essa totalidade? E aqui tem um quadro, eu peço para vocês acompanharem comigo, dos filósofos naturalistas. Na primeira coluna, eu tenho o nome dos filósofos, a cidade, o período e o princípio. Que princípio é esse? A arqué. Tales, da cidade de Mileto, cujo princípio a arqué era a água. Anaximandro, de Mileto, cujo princípio é o apeiron. Anaxímenes de Mileto, o ar. Heráclito, de Éfeso, o fogo. Pitágoras, da cidade de Samos, da ilha de Samos, cujo é o limite, o número, a matemática. Parmênides de Eleia, da cidade de Eleia, a racionalidade. Empédocles, da cidade também de Eleia, os elementos. Demócrito, já de Abdera, materialista, os átomos. E Anaxágoras, de Atenas, vai ser o nous. É claro que nas nossas aulas posteriores, nós iremos estudar com mais calma cada uma dessas escolas. A de Mileto, a de Éfeso, a de Samos, a de Eleia, a de Abdera e a de Atenas. Para a gente poder ter uma compreensão mais ampla de como que os pré-socráticos vão chegar a elaborar essa arqué. Esse princípio que irá reger o cosmos. Esse princípio que irá reger a physis. E aqui, só a título de curiosidade, a gente pode observar nesse mapa como que era a Grécia Antiga, onde esses filósofos se localizavam. Por exemplo, lá em cima, do lado direito do mapa, a gente tem Demócrito. Demócrito lá na cidade de Abdera. Aqui embaixo eu tenho Pitágoras na ilha de Samos, Heráclito na cidade de Éfeso, Tales em Mileto, Anaximandro também de Mileto. A gente tem do outro lado, aí do lado esquerdo, lá em cima, Aristóteles. Mas como a gente sabe, Aristóteles ele não é pré-socrático. Ele é posterior a Sócrates. Parmênides, que é pré-socrático, aqui na cidade de Eleia. Zenão também na cidade de Eleia. E aqui embaixo, Sócrates e Platão, que vão ser de um período posterior aos pré-socráticos. E qual que é a importância dessa filosofia pré-socrática? Como que essa filosofia pré-socrática ela vai ser cobrada no Enem? E qual que é a importância de entender um pouco mais essa transição de um pensamento cosmogônico para um cosmológico para a compreensão dos exercícios do Enem? E aí eu trouxe para vocês um exercício do Enem. Acompanhe comigo a leitura. Texto 1. Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes que é pré-socrático. Anaxímenes disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe. Existiu e existirá. E que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar, por sua vez, se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, ainda por sua vez mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, ao seu limite, transforma-se em pedras. E já o texto 2 mostra um pensador que não é pré-socrático, é um pensador medieval, porém ele vai comentar, ele vai citar o pré-socrático, que é Basílio Magno. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Pausa no texto. Olhem só uma coisa. Se em Anaxímenes de Mileto a gente tem o princípio do cosmos, a arqué, da physis, o princípio de tudo, um elemento da natureza, já no texto 2 eu tenho um medieval, onde o pensamento ele vai se pautar, onde o princípio da origem, o princípio do cosmos, o princípio do mundo, não é mais um elemento da natureza, e sim Deus, um Deus cristão.
Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, lá da escola de Jônia, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, eles dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. E aí, olha a crítica que Basílio Magno faz à filosofia pré-socrática. Qual que é a crítica dele? Apesar dos pré-socráticos buscarem um princípio, no final das contas, você tem uma teia de aranha, mas não um princípio originário para tudo. E aqui o texto é colocado como Deus é o princípio único e absoluto para a origem do universo. Se em Anaxímenes, o pré-socrático, ele vai falar que é água, aqui Basílio Magno, medieval, vai dizer que é Deus. Vamos à questão. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio Magno, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que... O que essa questão te pede? Ela te pede para você relacionar o que há de comum, qual o elemento comum do pensamento de Anaxímenes e qual o elemento comum do pensamento de Basílio Magno. E aí nos apresenta as seguintes alternativas. Letra A. Eram baseados nas ciências da natureza? Será que é possível ver essa explicação do mundo, do cosmos, a partir dos elementos da natureza em Anaxímenes? Sim, mas em Basílio Magno? Letra B. Refutavam as teorias de filósofos da religião? Anaxímenes propõe isso. Letra C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo? E letra E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? É possível de ver essa ideia divina, essa ideia de Deus, lá no texto de Anaxímenes? E aí nos tem a resolução dessa questão, o gabarito, letra D. Ambos os pensadores, tanto Anaxímenes com a filosofia pré-socrática, quanto Basílio Magno, filósofo medieval, pensador medieval, eles têm em comum que eles postulavam um princípio originário para o mundo, para o cosmos, onde para Anaxímenes se baseia nos elementos da natureza e, no caso, representado na arqué, a água. Já Basílio Magno, nós temos o princípio Deus. Deus, o ser absoluto, divino, que vai dar origem a todas as coisas, ao mundo e ao homem. E com a resolução dessa questão a gente vai ficando por aqui, pessoal. A gente aguarda vocês para os nossos próximos vídeos, onde a gente irá retomar a filosofia pré-socrática, só que agora discutindo de uma maneira mais profunda as escolas pré-socráticas e a importância dessas escolas pré-socráticas, o entendimento dessas filosofias pré-socráticas para o Enem e para os vestibulares. Portanto, ficamos por aqui, um abraço a todos e contamos com vocês na próxima.